maximiza o lucro? O preço que vai maximizar o lucro. Então, a primeira coisa, a gente sabe que para encontrar o lucro máximo, a gente vai ter que igualar a receita marginal ao custo marginal. A receita marginal, geralmente o problema não dá para a gente, mas ele dá a receita que é o próprio preço. E o preço a gente já viu que é 11 menos Q. Como a gente sabe que a receita marginal é igual à derivada da receita, e como a gente sabe que a receita total é igual a preço vezes quantidade, então o que a gente fez? A gente pegou o preço, que está descrito em 11 menos Q, essa expressão matemática do preço para essa situação, para esse exemplo, e aí a gente multiplicou por quê? Porque, afinal de contas, receita total é igual a preço vezes quantidade. O preço a gente já tem, que é 11 menos Q, e aí a gente multiplica por Q. Isso vai resultar em 11Q, certo? 11 vezes Q, 11Q, menos Q vezes Q, que é o quadrado. Tá certo até aqui? Então, daí a gente precisa encontrar a receita marginal, que é igual a RMG. Deixa eu tirar dessa função aqui. Colocar aqui, copiar. Ó, receita marginal, RMG, vai ser igual a derivada da receita total. Sim ou não? Como que a gente faz para derivar? Algumas regrinhas básicas de derivação. Sempre que a gente tem um número multiplicando por uma letra, tá? A gente chama de variável. Na matemática a gente chama a letra de variável. Sempre que a gente tem um número multiplicando por uma letra, a gente repete o número quando a gente vai derivar, ou seja, a gente vai variar. Derivar significa variar. A gente repete o número, nesse caso é 11. O que acontece com a variável? Com esse Q? Ele simplesmente some daí. Professor, e se não tivesse o Q? Tivesse só o 11? O 11 ia sumir. É assim que deriva. E o que acontece com esse Q ao quadrado? Toda variável elevada a um número, quando a gente deriva ela, quando a gente varia ela, qual é o procedimento matemático? Esse expoente aqui, ó, ele vai ser reduzido à unidade. Então é como se fosse assim, ó, 2 menos 1. Tá certo? Então o que ele vai ser representado dessa forma. Depois que a gente deriva 2 menos 1 vai ser Q elevado a 1. Ou seja, Q só Q. Só que ao mesmo tempo esse expoente aqui, ó, ele vai multiplicando aqui na frente da variável. Então vai ser 2 que multiplica Q. Se você quiser colocar aqui elevado a 1, ó, mais uma variável elevado a 1, tá? É a própria variável. Mas de forma resumida, a derivada disso aí vai ser igual a 2Q. Como ele colocou aqui, ó. Certo? Ele fala que o custo médio é constante, então o custo marginal também é constante igual ao custo médio. Em 6. Então a gente vai ter que CMG, que é o custo marginal, é igual a 6. E agora basta a gente igualar. Porque se a gente sabe, se a regra diz que o lucro máximo vai se dar nesse ponto aqui, onde a receita marginal é igual ao custo marginal, basta a gente colocar 11 menos 2Q, que vai ser igual a 6. Certo? Vamos igualar isso aqui. Como isso aqui é uma igualdade, gente, tudo que a gente faz desse lado, a gente também tem que fazer desse lado. Aquela historinha que a professora de matemática ensinou pra gente que tá multiplicando desse lado, pro outro lado passa dividindo. Ela falava isso por questão de simplificação, de didática, para que ficasse mais fácil para a gente entender. Como se trata de uma igualdade, tudo que a gente faz aqui, a gente tem que fazer aqui também. Professor, eu quero colocar 1 aqui. Aqui você tem que colocar 1 também para manter a igualdade. Eu quero tirar 1 daqui. Aqui também você tem que tirar 1, tá? O que a gente tem que fazer? De cara a gente tem que eliminar esse cara daqui, ó, esse 6. A única maneira da gente conseguir eliminar esse 6 é tirando ele daqui, ó, ou seja, 6 menos 6. Só que se você tira 6 daqui, aliás, vamos reescrever aqui embaixo. Ó,
Se você tira 6 daqui, como se trata de uma igualdade, aqui você também tem que tirar 6. Estão entendendo até aqui? Tá certo? Sim ou não? Como que vai ficar? 11 menos 6 dá quanto, gente? Falem para mim. Menos 6 menos 2Q vai ser igual a 6 menos 6 é igual a 0. Então, de novo, vamos reescrevendo aqui. Quanto que deu 11 menos 6? 5, né? 5 menos 2Q é igual a 0. Se 5 menos 2Q é igual a 0, logo a gente vai ter que 5. Ó, se 5 menos 2Q é igual a 0, quanto que vale esse menos 2Q? Vale 5. Por quê? 5 menos 5 é igual a 0. Então, nesse caso aqui, 5 vai ser igual a 2Q. Tá certo até aqui, gente? Vamos fazendo um passo a passo aí, eliminando. Se 5 é igual a 2Q, a pergunta é o seguinte: quanto que vale Q? Gente, quanto que vale Q? Exatamente. Porque a única maneira de você falar assim, puxa, 2 vezes Q vai ser igual a 5, é você multiplicar esse 2 aqui por um valor de forma que o resultado disso aqui seja igual a 5. Então o lucro máximo vai ser igual a 2,5. Vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Deu esse resultado. Ó. Para calcular o nível de produção que maximiza os lucros igual a receita marginal, custo marginal. Pronto, encontramos a quantidade. Aliás, eu coloquei aqui lucro máximo, gente, perdão, aqui é a quantidade. O resultado disso aqui vai dar, porque aliás, a gente foi fazendo as substituições até encontrar o valor de Q. Então a quantidade que vai maximizar o lucro é essa, né? 2 vezes 5. Ou seja, 2.500 unidades. Por que 2.500 unidades, professor? Se deu 2,5? Porque lá em cima ele está falando que a cada unidade de produção dele é um lote de 1.000 unidades. Lembra? Olha lá. Ó. Vamos voltar lá. Ó, Q é medido em milhares de unidades. Então esse cara aqui, essa empresa trabalha com lotes. Fez um lote de 1.000, beleza. Vamos para o segundo lote. Vocês já viram isso, gente? Em algum produto que vocês compraram? Tá lá. Data de fabricação, data de validade. E aí tem lá, por exemplo, lote. Por que lote? Porque aquela empresa ela fabrica... tá fabricando, sei lá, leite ninho. A cada 1.000 lotes, ou seja, a cada 1.000 latinhas de leite ninho embalado, deu uma unidade de produto para aquela empresa. Um lote contendo 1.000 unidades. Isso aí varia de empresa para empresa. Tem empresa que trabalha com lote de 5.000 unidades, de 10.000 unidades. Depende do produto que ela trabalha. Quanto menor for o valor do produto, maior tende a ser esse lote dessa empresa, tá? Depois que você encontra a quantidade, que nesse caso foi de 2,5, aí você substitui ela lá na equação do preço. Quanto que era o preço? Não era 11 menos... Vamos ver. 11 menos Q? Então vai ser 11 menos 2,5, menos 2,5. Que deu quanto? Que deu 8,50. 8,50 o quê? Dólares, né? Porque ele fala que a unidade desse problema que ela expressa em dólares.
O lucro, gente, esse problema é muito semelhante ao problema anterior. O lucro, ó, é igual a receita total menos o custo total. E foi exatamente isso que a gente viu lá naquelas primeiras planilhas, lá naquele primeiro exemplo que eu passei para vocês da empresa de vocês. Lembra? Depois revisem a planilha que vocês fizeram, gente. E também a planilha de monopólio que eu passei. O lucro é resultado da receita menos o custo. E nesse caso é da receita total menos o custo total. Quanto que deu a nossa receita total? Olha aqui, o lucro é igual a RT menos CT. Receita marginal vezes a quantidade. Receita média, aliás. A receita média é o próprio preço. Receita média vai estar aqui, ó. 11 menos Q. Novamente eu falo, revisem aquela primeira planilha que eu passei para vocês, tá? Que tudo que a gente está vendo aqui nesse exemplo, expresso aqui em equaçõezinhas, a gente tem pronto lá na planilha. Vocês vão ver. Lá a gente começou com preço. Aqui a gente está trabalhando com monopólio, mas assim, a matemática é a mesma. A gente tinha um preço que era dado pelo mercado. Só a diferença entre o monopólio e a concorrência perfeita é essa. No monopólio, a empresa que determina o preço, porque afinal a indústria é a própria firma, é a própria empresa, não é o conjunto de empresas que pertence àquele segmento. Então a gente tinha lá, o preço que era dado, por exemplo, R$3. Daí depois a gente tinha a receita. O que era a receita? Era aquele preço vezes a quantidade. Então a gente começava com 1, depois com 2, com 3, com 4, com 5, até a enésima unidade. E a gente multiplicava um pelo outro, aí a gente tinha a receita total. Depois a gente pegava essa receita total e a gente dividia pela quantidade. Ou seja, novamente a gente caía no próprio preço. A receita média vai ser igual ao próprio preço. Então, recordando disso, dá uma olhadinha lá na planilha. Então, enfim, você vai pegar a receita total menos o custo total, dá o quê? O lucro, representado por π aqui. Na economia a gente chama isso aqui de lucro, tá? Não sei por que quiseram usar a letra π para representar o lucro, mas enfim. Então vocês vão pegar a receita média, que é o próprio preço, que está lá 11 menos Q, e multiplica por Q, certo? Que vai dar 11Q menos Q ao quadrado. E daí menos o custo médio vezes o Q, que daí vai dar o custo total. É só isso, gente. E daí vocês substituem. Como vocês já têm o valor de Q, que é 2,5, olha só. A gente pega e substitui aqui, ó. Certo? 8,5, que é o resultado que a gente encontrou aqui, certo? Vezes a quantidade, que é 2,5, menos o 6, que é o custo que a gente já tem, porque o custo total é igual ao custo médio vezes a quantidade, certo? O que é o custo médio? É o custo dividido pela quantidade. Então, para encontrar o custo total, é só pegar aquele custo médio e multiplicar pela quantidade. Até a gente chegar a esse valor aqui, ó, de 6,25, ou seja, 6.250 dólares. Qual que é o grau de poder de monopólio, gente? O que é essa ideia de poder de monopólio que eu falei para vocês aquele dia, se eu não me engano, na primeira live? Talvez essa empresa aqui não seja exatamente, necessariamente um monopolista. Ou seja, o que é o monopólio? Só tem ele no mercado, fabricando aquele produto, não tem outro. Mas existem alguns casos, como eu já falei para vocês lá, repetindo, eu lembro que eu disse isso em uma outra live, que existem algumas empresas, algumas poucas empresas, que são aí do segmento da concorrência perfeita. Por exemplo, eu lembro que no livro ele deu o exemplo da empresa John Deere, aquela fabricante multinacional de máquinas agrícolas, né? Tratores. Tem bastante representação dela aqui na nossa região. Aí na região de vocês, que é Tangará, aqui em Sinop também tem. Fabrica tratores grandes, colheitadeiras, enfim. Então, tem muita gente que tem preferência por aquela marca. Tem outras marcas de tratores? Tem. Mas, poxa, John Deere é John Deere, né? Eles vão falar, um agricultor tradicional, ele vai falar dessa forma, né? Coisa boa, incomparável. Então, é possível que essa empresa, ela tenha aí um certo poder de monopólio de mexer no preço. Ou seja, ao ponto que é possível que ela cobre
cobre pelo seu produto, pela sua máquina, pelo seu trator, um valor maior que o valor de mercado, certo? E assim ela vai conseguir aumentar seus lucros sem reduzir a demanda, porque afinal de contas a elasticidade, preço na demanda, é o impacto que a empresa vai ter sempre que ela mexe no preço, tá? Então é assim, se você trabalha com um produto e você aumenta um pouquinho o preço e a sua demanda reduz drasticamente, por exemplo, sei lá, você vai reajustar o seu preço em 5%, só que a sua receita, o seu faturamento, que vai ser uma função da quantidade que você vende, tiver uma variação superior a isso, em termos percentuais, uma variação superior à variação no preço, meu caro, você dançou. Significa que o seu produto ele é altamente elástico ao preço. As pessoas vão deixar de comprar. Por quê? Porque elas estão encontrando o substituto próximo no mercado. Tá? Então o poder de monopólio é isso, é quando a empresa ela consegue ir aumentando o preço sem ela ver que a sua demanda está se alterando, que a sua demanda está caindo de forma significativa, talvez até caia, mas cai um pouco, não ao ponto de gerar impacto aí no faturamento e também no lucro da empresa, tá certo? Então daí a equaçãozinha que vai mostrar isso aqui pra gente, como está lá em cima no outro problema, isso aqui é o próprio preço, né, P, menos o custo marginal, dividido por P. Que é a mesma coisa que o inverso da elasticidade preço-demanda, que é 1 dividido pela elasticidade. Então olha só, o P aqui a gente encontrou, voltando aqui ó, 8,5, né? 8 dólares e 50 centavos de dólar. Como que a gente encontrou? A gente substituiu. A gente tinha a equação do preço aqui, 11 menos Q. E como a gente sabe que o Q é igual a 2,5, 2.500 unidades, a gente apenas substituiu. Chegamos a esse valor de 8,50. Então 8,50 menos o Q? Menos o custo. Quanto que é o custo? Lá em cima o problema falou que é 6. Então 8,50 menos 6, dividido pelo próprio preço que é 8,50, a gente chegou a esse valor aqui, ó, 0,294. Então daí, ó, colocando no gráfico aqui, já está até prontinho o gráfico. Aqui a gente tem sempre a quantidade vendida, ela vai ser uma função do preço, tá? Isso aqui eu deveria ter falado para vocês lá no início da aula, mas eu acho que isso aqui vocês já viram. Vocês tiveram a disciplina de introdução à economia? Vocês aí da engenharia de produção? Sim ou não? Para a Evelyn eu não vou perguntar porque eu sei que teve. Oi? Tá. Lá na disciplina de introdução à economia ou economia aplicada à engenharia, que seja, a gente aprende isso aqui, ó. A quantidade, a gente coloca aqui num gráfico a quantidade e o preço. A quantidade expressa em unidades produzidas e vendidas sempre vai ser uma função do preço. E aí o preço convencionou-se em colocar o preço aqui na coluna vertical e a quantidade vendida na coluna horizontal. Certo? Então a gente tem o quê? Quanto que é o preço? Bom, a gente já viu que o preço ele é 11. Lembra? 11. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui é 11. Existe um fator fixo. Ou seja, quando a quantidade é igual a zero, se a gente substituir aqui Q por zero, quanto que vai ser o preço? Vai ser 11. Professor, mas o que significa esse 11, esse fator fixo? Significa o seguinte, produzindo ou não, essa empresa vai ter custo. Tá? Produzindo ou não produzindo, ela vai ter algum custo fixo. É por isso que, mesmo que a quantidade produzida for igual a zero, ela vai ter um custo. E esse custo, eu faço uma pergunta, sobra para quem pagar? Quem é que paga? É a empresa que vai pagar ou é o cliente que vai pagar? Sempre é o cliente que vai pagar. Então esse custo fixo aqui, a empresa, no final das contas, ela vai acabar repassando para o cliente. Então a equação que expressa o preço, ela vai ter um fator fixo, ela vai ter um fator variável que vai depender da quantidade produzida. E a gente já viu que à medida que a empresa vai produzindo, esse custo para ela vai oscilar. Para a empresa que trabalha com economia de escala,
que é economia de escala? Puxa, ela aumentou muito a produção, então o custo de produção dela caiu muito, 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 muito. Por exemplo, as empresas de saneamento básico que distribuem água aí para a cidade de vocês. Então o custo variável ele tende a ser decrescente ao longo da produção. Então olha só, o valor de zero está aqui, Q igual a zero. Quando a quantidade é igual a zero, a gente começa com o preço aqui, ó, em $11, tá certo? E a curva de custo vai ser essa. 11 para 6. Por quê? Porque o custo médio dela é igual a 6. Então a receita marginal vai estar aqui. Você liga o preço à quantidade, tá? 11 vai ser o preço, certo? Quando a quantidade produzida for igual a zero. E aí nós vamos ligar aqui ao valor de 6. Por quê? Ao valor de 6. Porque o problema fala, vamos voltar lá no início, que olha aqui, o monopolista tem um custo médio constante de 6 por unidade. E aí, novamente, eu falo aqui que a unidade dele é o lote. Lote de 1000, né? A cada 1000 unidades que ela produz. Que produz e vende, é claro, né? Enfim. Então, daí a gente liga esses dois pontos aqui, ó. 11, que é o preço, com 6, que é o custo dela, que vai ser constante. A gente vai ter aqui a nossa curva de receita marginal. Aí tem aqui, ó, isso aqui é a demanda. A demanda vai ser igual à receita média. Também vai estar em 11 aqui, ó. Acabando a bateria do meu PC. E aí, olha só, a região do lucro. Isso aqui é a mesma coisa, gente. Se a gente for jogar numa planilha, a gente vai ter um resultado muito similar daquela primeira planilha que a gente fez lá, do exercício na concorrência perfeita. Vai ter uma região que a empresa trabalha que vai ser lucrativa para ela, acima ou abaixo da qual ela vai operar no prejuízo. Qual vai ser essa região? Está aqui, ó. A gente vai ter aqui um valor de 8,5. Tá vendo aqui? Ó, tá um pouco, vocês estão vendo aqui, gente? Está um pouquinho acima do 8? Sim ou não? Ó, o custo médio vai ser igual ao custo marginal, está aqui em 6, tá? O preço vai estar aqui, ó. Vamos voltar lá no preço, que era 11 menos Q, daí a gente substituiu, colocou o valor de Q de 2,5, a gente chegou a esse valor de 8,5. Tranquilo aqui, ó, o preço vai ser igual a 8,5. Estamos falando numa situação de maximização de lucro. A gente encontrou, a primeira coisa que a gente faz para maximizar o lucro é o quê? Igualar a receita marginal ao custo marginal. A gente fez isso, a gente encontrou a quantidade que maximiza o lucro, que é de 2,5. Aí a gente colocou aqui, ó, 11 menos 2,5, que é o preço, então encontramos o preço aqui ótimo a ser trabalhado, que vai maximizar o lucro, de 8,5. Então ele está aqui, ó. Ele fez uma escala aqui de 2 em 2, certo? E o preço fica aqui, ó, um pouquinho acima do 8, 8,5. E a quantidade, a mesma coisa. A quantidade a gente encontrou que é 2,5, ou seja, 2.500 unidades, né? Então vai estar aqui, ó. Vocês liguem aqui, ó, o 8,5 ao 2,5. Essa aqui vai ser a região de lucro da empresa. Não que trabalhando aqui ou que trabalhando aqui, a empresa não vai ter lucro, não é isso. Só que, gente, vamos voltar aqui à primeira pergunta. Lá do início da primeira aula, não sei se vocês se recordam, vamos se recordar assim. Qual que é o objetivo da empresa? O que faz uma empresa existir? Eu lembro que no primeiro dia de aula o professor está vivo ainda. O colega Paulo Corbes, ele fez uma seguinte pergunta. Por que o padeiro acorda cedo, né? É porque ele é bonzinho, professor, ele gosta de mim, né? Ele sabe que eu gosto de ir lá na padaria dele às 6h30 da manhã comprar um pãozinho quentinho, então ele quer fazer um agrado. Que nada! Ele está interessado em ganhar dinheiro, ele está interessado no lucro. Isso é válido para a concorrência perfeita, isso é válido para o monopólio, isso é válido para qualquer tipo de empresa que existe na face da Terra no mundo capitalista. A empresa só existe porque ela quer ganhar dinheiro. O objetivo da empresa é ter lucro. Logo, se a empresa pretende ter lucro, se ela objetiva isso, ter lucro, ela vai sempre querer ganhar o maior lucro possível. Concorda comigo? O maior nível de lucro possível.
Tá? Existe uma máxima da microeconomia que fala o mais é preferível a menos. Quanto mais, melhor, gente. Mais, melhor. Tá? Isso é uma triste realidade do capitalismo. Né? Aí entra um fator chamado ganância, mas enfim. A empresa quer isso. Então é assim, para ela não é interessante esse nível de lucro aqui, por exemplo, entre 4 e 6, da mesma forma que não é interessante esse nível de lucro aqui estar entre 8,5 e 11, por exemplo. Por quê? Porque aqui ela vai ter um lucrinho pequeno e aqui, da mesma forma, ela vai ter um lucro menor. Ela quer trabalhar onde? Ela quer trabalhar aqui, ó. Aqui ela vai ter o maior lucro possível. E aí a gente volta naquela premissa inicial que eu comentei, eu acho que se eu não me engano lá na segunda ou terceira aula, não me recordo, que aí que eu citei aqueles vídeos lá do professor Cláudio Branchieri, onde ele até chama atenção, né? Uma falha muito grave que a gente vê hoje aí, pelo menos no segmento aí das empresas que pertencem aí à concorrência perfeita, é essa guerra por mercado, essa disputa aí, compra aqui de mim que eu vendo mais barato. E aí o cara não faz conta, não faz umas continhas básicas aí, como uma planilha como aquela que a gente fez. E aí onde a pessoa se arrebenta, porque vai chegar, no começo ela está toda empolgada, ela está trabalhando, ela está produzindo, está vendendo e vendendo muito, 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 muito. Aí ela vai chegar um momento que ela vai falar, mas caramba, eu estou trabalhando e não estou vendo a cor do dinheiro. Mas claro, cabeçudo, tá? Você está vendendo a mais do que aquilo que você deveria vender para maximizar o seu lucro. Primeiro que você está trabalhando com preço errado. Você tem condição aí de cobrar um preço mais alto, que vai te dar um lucro maior. Você não está cobrando esse preço. Por quê? Porque você só quer trabalhar, só quer atrair cliente. Então você só quer saber de produzir, produzir, produzir para vender. E aí, claro, preço baixo vai chamar atenção. Afinal de contas, as pessoas são atraídas por preço. Por quê? Problema famoso clássico da restrição orçamentária. Principalmente agora, né? Que o salário nominal não subiu, mas os preços das coisas estão aumentando pra caramba. Aumentou tudo, gente. Pelo menos aqui na minha cidade, mas eu sei que é nível de país, então provavelmente vocês aí da região aí de Tangará, de Barra, também estão enfrentando isso aí, não só com os alimentos aí, que está sendo polêmica, passando em jornais aí a nível nacional, mas também, além dos itens da cesta básica tradicional, a gente vê aí material de construção subiu. Agora, por último, agora de manhã, minha esposa falou, Ricardo, olha, a tarifa subiu. Eu falei, tarifa do quê? De energia elétrica. Eu falei, caramba, e a gente tem energia solar aqui, mas tem que pagar a taxa de iluminação pública do mesmo jeito. Eu falei, vamos ter que alugar tudo isso aqui para chácara. Eu falei, brincando com ela, né? Mas é desse jeito. Então, assim, voltando aqui, aí o cara se mata de trabalhar, tá? A demanda cresceu muito porque, afinal de contas, as pessoas são atraídas por preço. E aí, em função disso, do preço mais barato dele em relação aos seus concorrentes, né? As pessoas vão, poxa, manda aqui para mim, eu quero. Manda o pedido aqui, manda, eu quero. Para ele atender essa demanda, ele vai ter que contratar gente. Ele vai ter que colocar mais máquina para trabalhar, enfim, ele vai ter gasto adicional com trabalho, tá? Vai chegar um momento que ele vai começar a cair na zona do prejuízo, o lucro dele começa a cair. Isso acontece com tudo. É por isso que, voltando lá, o que o professor Cláudio Branchieri naquele vídeo ele quis chamar a atenção? Gente, não se preocupa com a concorrência, o mercado tem produto do mundo. Se preocupa com isso aqui, ó. Se preocupa em controlar a sua oferta. E a mesma coisa, válido para tudo. Isso aqui é para concorrência perfeita, isso é monopólio, isso é poligopólio, qualquer tipo de empresa, gente. Não vai mudar nada. Você tem que controlar a sua oferta e você tem que trabalhar aqui no nível de oferta tal que o teu lucro vai ser máximo, tá? E vai ser só um nível de quantidade produzida aqui. Não vai ter 2, 3, 4, até porque vira uma bagunça, tá? Então se preocupe em produzir aquilo. Ah, mas aumentou muito a demanda. Pois é, você vai ter que rever aí a tua estrutura de custo, tá? Quanto que você pode cobrar e é uma outra situação. Mas no primeiro momento, o que a gente verifica é isso aqui, ó. Vai ter uma quantidade na qual você vai ter que trabalhar em cima dela para atender a sua clientela. Se você estourar isso aqui, você se arrebenta, porque o teu custo operacional aí e automaticamente vai ser transferido para o seu custo unitário, ele vai aumentar também. E é onde a gente vê lá quando a gente traçou lá naquela primeira planilha que vocês viram
quando a gente plotou no gráfico lá a curva de receita marginal e a curva de custo marginal, chegou um momento, um determinado nível de quantidade produzida, que o custo marginal ele superou a receita marginal, e aí é problema. Por quê? Mas eu estou tendo lucro. Claro, só que aí você já está tendo um lucro menor em relação à quantidade que você produzia antes. Ou seja, para de produzir por aí, para de atender, sei lá, vai fazer outra atividade, tá? Senão você só vai trabalhar. E é comum a gente ver isso aí. Aí a pessoa começa com um preço baixinho e não aguenta. Tinha uma pizzaria aqui em minha cidade, que um delivery aí. Não vou falar o nome porque é chato, mas fechou, tá? Tava vendendo pizza R$10. Falei, caramba, eu acho que ela vai se frustrar lá na frente, essa pessoa aí. Não deu outra. Não deu outra, gente. Então não adianta, cara. Tá? Acabei de ver aqui, olhando o status aqui no WhatsApp aqui, de uma colega aqui. Uma cliente, ela fabrica casinha de cachorro. E aí ela colocou no status dela lá. A pessoa escreveu, mandou uma mensagem, escreveu assim, tá muito caro, né, a sua arte. Aí ela respondeu, nesse site aqui faz de graça. Estava escrito www.artedegraça.com.br. Óbvio que ela fez aquilo de propósito, digitou aquilo propositalmente. Aí a pessoa clicou lá, né? Beleza, eu vou entrar no site. Entrou lá, o site não existia. Daí a pessoa escreveu, o site não existe, colocou uma carinha de triste. Aí ela falou, arte de graça também não existe. Ou seja, gente, não existe almoço grátis. Alguém sempre vai ter que pagar a conta. Pessoal, eu estou desconectado da energia aqui. A bateria está acabando. Eu vou até salvar aqui. Daí eu vou fazer o upload lá. Deu 31 minutos aqui, fora o que a gente já tinha visto antes. Mas eu acho que deu para esclarecer aqui, gente. Esse exemplo.